Falando de outras áreas do conhecimento, assim como as ciências da natureza, nós temos as ciências humanas, né? Onde nós temos a história, a geografia, a filosofia, a sociologia, enfim. E as outras áreas do conhecimento também, como a matemática e a linguagens e códigos. Se nós formos observar cada uma delas, assim como as ciências da natureza, elas fazem uma referência do significado, uma referência da contextualização. Por exemplo, nas ciências humanas, ela a todo momento, para explicar a relação humana, que é a base, né, dessa área de conhecimento, ela se utiliza do cotidiano. Para justamente o quê? Trazer essas relações, trazer essa análise, essa busca da compreensão das relações humanas em todos os fatores, mas isso dentro do cotidiano, para trazer justamente esse significado, essa contextualização. O aluno precisa se enxergar nesses temas que são desenvolvidos nessa área do conhecimento, para ele entender e se entender enquanto ser humano inserido nesse contexto. Novamente, fazendo esse link com a contextualização. A matemática, ela é nada mais nada menos que uma outra linguagem, junto com a nossa linguagem materna, e ela é um instrumento muito útil, é um instrumento utilizado até pelas ciências para poder explicar os fenômenos, né? Ela na verdade, é um instrumento que faz compreender as outras ciências, né? Ela faz o tratamento da informação para que elas sejam compreendidas. E mesmo a matemática, ela tem um tabu muito grande, ela por si só, nossos alunos sempre, historicamente, têm uma dificuldade maior na matemática. Então, quanto mais essa matemática for trazida para perto dos alunos, para o seu cotidiano, fazendo exemplos da utilidade dessa matemática, melhor será para a compreensão e para a aprendizagem da matemática. Isso é imprescindível para ele saber observar. Tanto é que, se você for ver, as competências que norteiam a matemática são 3. A expressão, a argumentação e a contextualização, o que reforça isso que eu estou dizendo para vocês, da necessidade de trazer para perto a matemática, de dar significado. Assim como também as linguagens e códigos, né? Hoje em dia nós temos todas essas linguagens e códigos à disposição para todos, a partir até mesmo por meio das tecnologias, e compreender essas diferentes linguagens, compreender esses diferentes códigos é imprescindível para os nossos alunos. Não só para ele ter essa compreensão geral, mas ele entender como ele está inserido nesse meio e como ele pode se desenvolver nesse meio, fazer suas escolhas, opinar, observar pontos de vista diferenciados. Então, para ele mesmo se colocar enquanto indivíduo. Então, ele utiliza muito a internet, por exemplo, para fazer esse tipo de relação. Até mesmo a linguagem da internet está se tornando até mesmo um outro código, né? Que é totalmente compreensível. E o importante é ele saber discernir, os nossos alunos, eles precisam compreender em que momentos são adequados utilizar certas linguagens e códigos, e em que momento, por exemplo, da internet, ele utiliza certos códigos que ele não poderia estar usando em determinadas outras situações. Então, ele tem que ter a compreensão disso, né? A escola tem o papel de buscar, de apresentar essas diferentes linguagens, esses diferentes códigos, até mesmo para ele saber quais os momentos são adequados para ele utilizar isso. E, novamente, a tecnologia instrumentaliza isso, né? Para que ele tenha esse exercício, para que ele desenvolva essa característica. Então, eu fiz esse apanhado geral com relação às áreas do conhecimento, que em cada uma delas nós observamos que existe um ponto em comum. Todas elas, ao desenvolverem seus conteúdos disciplinares, ao desenvolverem os temas que elas abordam, sempre estão em busca do cotidiano, sempre estão em busca do que aquilo tem de significado para a vida do aluno, para ele se enxergar nesse contexto, para ele enxergar todos os processos que levaram para essa realidade que ele vive nos dias de hoje, inclusive para poder fazer uma projeção disso para o seu futuro. Para ele se desenvolver dentro desse meio, ele necessita do significado, ele necessita da contextualização.
Então, hoje, a gente pode dizer que a tecnologia tem essa função, ela instrumentaliza o nosso currículo para que ele efetivamente seja cumprido nas escolas. Bom, nós passamos então pelos principais objetivos que o currículo oficial do Estado de São Paulo possui e também dos princípios que norteiam esse currículo e que norteiam a educação de uma maneira geral. Baseados nisso, nós também mostramos quais são os principais aspectos das áreas do conhecimento e quais as suas principais necessidades, que é justamente fazer a contextualização e dar significado a tudo que se aprende em todas as áreas do conhecimento, todos os temas e conteúdos disciplinares que são desenvolvidos, a necessidade de promover o significado e a contextualização disso. Daí vem a função que a tecnologia tem na educação hoje, que é justamente de instrumentalizar e de fornecer subsídios e condições para que essa contextualização seja efetivamente, que aconteça essa contextualização e assim traga esse significado para o aluno. E sendo assim, que efetivamente o currículo oficial seja garantido, seja que ele efetivamente aconteça nas escolas. Tá? Então, veja a importância que tem a tecnologia hoje e a importância dessa contextualização para tudo que se desenvolve hoje na escola pública. Outro objeto que a gente pode dar como sugestão e que você também pode estar observando dentro da plataforma do Currículo Mais, chama-se Capitão Tormenta e Paco, em fusos horários. Também pode ser bastante útil na disciplina de Geografia. A indicação do link e do educador que sugeriu esse objeto está aí na telinha para vocês. E, na verdade, ele é um infográfico que, como o próprio nome já diz, ele mostra como se trabalha, como pode ser trabalhado os fusos horários, como eles se apresentam dispostos no mapa mundi. Tem a telinha que mostra aí, e esse infográfico, na verdade, mostra esse papagaio que está falando aqui, das dicas, e você vai fazendo o acompanhamento, a evolução desse infográfico na explicação dos fusos horários. Também é uma possibilidade bastante interessante e agradável, né? Dependendo da faixa etária dos alunos, a gente sempre tem que buscar os objetos que são adequados para a faixa etária, adequados para o tema que você está desenvolvendo, porque cada um desses objetos também tem a sua profundidade, né? Alguns explicam relativamente de uma forma superficial, outros têm aprofundam mais os seus conceitos, tendo uma dificuldade maior, mas isso, o professor tem como dosar isso, contextualizando a sua aula, utilizando esse objeto de forma que seja adequada para aquele momento. Tá? Então, outro objeto, por exemplo, que poderia ser utilizado pela matemática, que é um dos tabus que a gente sempre brinca, né? Seria o objeto frações, parte 5, passar decimais para fração. Isso fica a dica para o ensino fundamental, né, dos anos finais. É um ODA, um objeto digital de aprendizagem que pode ser muito bem utilizado nesse sentido, e é uma videoaula, que na verdade é uma videoaula que vai mostrar o passo a passo da transformação de decimais para fração e vice-versa. Né? Ele mostra todo o raciocínio, como cada um dos elementos é colocado para que o aluno faça esse acompanhamento, sendo um complemento até da explicação do professor. É bastante interessante, é simples, tem a telinha aí que mostra para vocês que até com letra de mão, né, que como é chamado, é passado esse infográfico para ser mais próximo da própria realidade do aluno, para que ele tenha uma identificação naquilo que está sendo passado pelo objeto. Isso facilita muito a aprendizagem. Outro objeto, esse podendo ser utilizado em linguagens e códigos, né, no desenvolvimento da língua portuguesa, seria o por uma vírgula. Né, é um objeto digital que tem a telinha aí mostrando para vocês. Ele ajuda a compreender as regras e o uso correto de sinais de pontuação da língua portuguesa, obedecendo os padrões da língua.
né? No caso, como uma vírgula pode trocar completamente todo o sentido de uma frase, né? E ele se utiliza de animação, ele se utiliza de personagens e de atividades, né, interativas para que o aluno possa desenvolver e entender como é que ele pode trabalhar a pontuação. É muito interessante também de ser utilizado. Bom, depois que a gente fez esse apanhado geral do que é o currículo, quais são seus objetivos, quais são seus princípios, que estão justamente todos voltados, onde a tecnologia faz o papel da instrumentalização desses princípios do currículo oficial, vimos as necessidades das áreas do conhecimento com relação à contextualização e de como a tecnologia pode favorecer isso, pode instrumentalizar as áreas do conhecimento. Vimos também como o projeto do Currículo Mais nasceu para justamente disponibilizar recursos para facilitar que isso chegue até os nossos alunos, essa diversificação e essas novas possibilidades de aprendizagem através por meio do projeto do Currículo Mais, e até alguns objetos, né, para ilustrar tudo isso, mas fundamentalmente a gente pode dizer que a contextualização é de fundamental importância para o processo de aprendizagem, integrando efetivamente a teoria, a vivência da prática profissional. É essa articulação da teoria com a prática, é a contextualização que efetivamente faz e facilita o processo de aprendizagem. E a todo momento nós fizemos referência a isso, né? Fizemos referência à contextualização que é necessária em todas as áreas do conhecimento e que a tecnologia está a serviço dessa contextualização. Sendo assim, o Currículo Mais, ele traz os objetos digitais de aprendizagem que são dinâmicos, são interativos, eles são, de uma certa forma, eles trazem essa linguagem moderna para o professor e para o mundo do aluno. Ele traz no sentido de suprir e de complementar as atividades, as práticas pedagógicas que são desenvolvidas em sala de aula. Então, esse projeto, ele vem a serviço do currículo oficial, né? E também para favorecer justamente uma coisa que a sociedade atual mais necessita, né? Que é mais útil para o desenvolvimento do conhecimento para a sociedade hoje, é transformar a informação em conhecimento, né? Então, se isso é favorecido, se essas linguagens favorecem essa transformação de conhecimento, de informação para conhecimento, então elas devem ser cada vez mais utilizadas no âmbito da escola, cada vez mais utilizadas na educação de uma maneira geral. Então, fica aqui a dica. E levantados esses aspectos da importância da tecnologia, fica a dica da leitura do currículo oficial e também fica a dica de vocês, educadores, conhecerem a plataforma do Currículo Mais, que oferece e que complementa esses conteúdos de forma a facilitar o trabalho do profissional, do professor, e trazer uma aprendizagem mais prazerosa para os alunos. Essa é a finalidade, né? Trazer uma educação com qualidade para todos, efetivamente. Então, um grande abraço e bons estudos.